Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, é onde está sendo baseado e sobre aquilo que nós temos meditado nestes dias. Eclesiastes, capítulo de número 3. Se você trouxe essa revista, nós vamos falar o texto de número 4, subordinado ao versículo de número 4 também. Eclesiastes 3, versículo de número 4. Eu quero ler uma vez e os irmãos, por gentileza, bem forte, repetirão o versículo de número 4. Todos os irmãos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Toda a igreja. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós adoramos, nós exaltamos ao Senhor. Nesta noite é a tua palavra que vai ser ministrada. Fala conosco, opera milagres e maravilhas, e o nome do Senhor será glorificado. Abre a nossa mente, guarda o nosso coração, que tenhamos a compreensão da tua palavra, para a glória e o louvor do teu nome, ó Deus. Amém. A igreja pode se assentar. O som está perfeito, Valdir. Me ajude aí. Minha garganta está ruinzinha. A gente vai ficando velho. Há 10 anos atrás, o pastor Adenilson falava para mim: rapaz, cuidado, uma hora sua voz vai embora. Eu achava que não ia e já foi. Mas louvo a Deus. E hoje, como o texto é bem propício, nós vamos bem devagarzinho, nós vamos ensinar os irmãos, vamos aprender, vai dar tudo certo para a glória de Deus. A lição de número 4 vai falar-nos, ou o tema que nós vamos falar aqui nesta noite, é passando as estações emocionais em família. Passando as estações emocionais em família. Família não é um acaso, família não é um acontecimento, família é um projeto de Deus. Antes de todas as coisas, o maior projeto de Deus sempre foi, sempre será a família. A maior instituição estabelecida por Deus se chama família. Não é a igreja, não é o serviço. A instituição de maior autoridade dentro de um relacionamento com Deus se chama família. Eclesiastes, Salomão vai escrever o capítulo de número 3. O pastor Moisés, aos irmãos que estiveram aqui, viram ele fazendo a introdução do mês da família, falando a respeito daquilo que é o tempo. O tempo é algo que nós não controlamos. O tempo é algo que nós muitas das vezes não esperamos. As irmãs, os irmãos vão de perceber que tem dia que parece que as 24 horas voam, e tem dia que as 24 horas parece que já não deu conta de uma semana, demora a se passar. Quando nós estamos em momentos bons, as horas passam rápida. Quando nós estamos em momentos ruins, as horas demoram a passar. Quando nós estamos num momento de felicidade, de alegria, as horas voam. Quando nós estamos dentro de um hospital, passando por uma enfermidade, uma noite vira um ano, vira 10 anos, porque a condição em que nós estamos faz com que nós pensamos naquilo que está passando. Salomão vai dizer que é melhor estar numa casa, um lugar onde é luto, porque nesse lugar nós vamos pensar nas coisas, vamos parar, ver como está a nossa vida, vamos ver como é que está o nosso comportamento,
e vamos entender aquilo que é a realidade dos nossos dias. Quando nós estamos em festa, nós nos alegramos, abraçamos um, cumprimentamos outro, se alegramos, se banqueteamos, e não que isso seja errado, porque Jesus gostava de festa. O primeiro milagre de Jesus foi realizado aonde? Numa festa. Jesus gostava de festa. Só que o texto que nós vamos falar nesta noite é a respeito de algumas emoções que mexem com o ser humano. O primeiro texto, ou a primeira palavra, ou aquilo que está no versículo de número 4, fala a respeito do choro. Como o comentarista coloca na revista, nós somos ensinados desde pequeno, desde criança, quando nós estamos em um lugar público, e às vezes quando criança aprontamos alguma coisa, porque criança é natural, e às vezes nós fazemos alguma coisa desde pequenininho. Quando nós íamos chorar, o pai e a mãe olhavam e falavam: não chore aqui, engole o choro. E como é que é engolir o choro, irmãos? É voltar atrás? Não, engolir o choro é se segurar. Se engolir o choro é manter firme. A lágrima desce, mas a gente se segura. Engole o choro, não deixa eu passar vergonha. Quando a gente é pequeno, os homens principalmente, o pai sempre ensinava e dizia: homem não chora. Não chore, rapaz. Homem não chora. Quando Salomão está recebendo do seu pai a instrução, a incumbência, o chamado, aquilo que é a grandiosidade de fazer a obra, a construção, Davi dá um conselho a Salomão. E o conselho que Davi dá a Salomão é: não fale, seja homem. Davi diz a Salomão que ele precisa ser homem. Homem no seu comportamento, homem no seu meio, na sua conduta, no seu jeito, na sua vivência. Ser homem não é dizer que é homem. Ser homem é ter um comportamento de homem, viver como homem, ter a sensibilidade, a simplicidade de entender que nos momentos mais adversos da vida nós vamos precisar se comportar como homem. Mas nós aprendemos desde criança que homem não chora. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que grandes homens de Deus choraram. Grandes homens de Deus, com a presença de Deus, choraram. Os irmãos se lembram quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo está doente, que Lázaro está prestes a morrer. Ele não vai, ele não consegue chegar a tempo. A Bíblia diz que ele chega e já passaram 4 dias. Quando Jesus chega, as irmãs estão chorando, as coisas estão acontecendo. E Jesus se apresenta. Quando Jesus se apresenta, a Bíblia vai dizer que ele pergunta: aonde é que colocaram Lázaro? As pessoas levam Jesus até onde Lázaro estava. Só que antes de sair, Jesus já tinha perguntado, já tinha dito o que iria acontecer. Jesus disse: olha, o seu irmão há de ressuscitar, o seu irmão há de voltar à vida. A mulher fica desesperada pelo momento e disse: não, eu creio na ressurreição, ele vai levantar, é natural que isso aconteça, nós sabemos, nós cremos. Jesus diz: não, ele vai voltar agora, ele vai ressuscitar. Então isso dá a entender o texto que Jesus vai até onde Lázaro estava, sabendo do que já iria acontecer, sabendo daquilo que era a capacidade do seu poder na sua vida. Quando Jesus chega em frente, olhando a cena, a Bíblia diz que como homem, Jesus chorou. Só que parece que a Bíblia, ela entra em uma contradição,
Porque como é que um homem que tem todo o poder na mão, como é que um homem que tem toda a autoridade na mão, como é que é um homem que sabia que iria levantar ou ressuscitar aquele homem, ele foi lá para isso, mas agora ele se depara com uma situação e chora. O choro nada mais é do que um clamor, uma expressão daquilo que o corpo, o ser humano está sentindo. Eu não sei se você já teve a sensação, às vezes a gente assiste um filme triste, e mesmo sem querer, quando a gente se depara, já está chorando junto com o filme. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecer, e quando a gente se depara, já foi, já está chorando junto, porque isso emotiva a gente, isso mexe com a gente. Muitas pessoas oprimem o choro, não colocam para fora, não se expressam, isso faz mal para a alma. Chorar faz bem, se aliviar faz bem, e o que o escritor está dizendo é que nós devemos entender que há um tempo para isso. Nem tudo na nossa vida vai ser flores, nem tudo na nossa vida vai ser alegria, mas em todas essas coisas, Jesus é o que estará conosco, Jesus é o que nos guiará, Jesus é o que nos dará força. O problema não é estar no tempo de chorar, o problema é saber que estamos no tempo de chorar e reconhecer quem é que está conosco, saber quem é que está cuidando da nossa casa, quem é que está cuidando da nossa família, quem é que tem nos mantido de pé, quem é que tem nos colocado diante da sua presença. Quando nós tratamos sobre esse texto, sobre as emoções, fique tranquilo, irmãos, como se não bastasse a tosse, estou fazendo um tratamentinho para o estômago, e daqui a pouco endireita. Ouviram o pastor Moisés dizendo, vai avançando de idade, e a gente vai ficando velho, e essas coisas vão acontecendo. Antes comia de tudo, agora não come mais nada, e tem essas coisas. Fique tranquilo, vou tossir um pouquinho, mas nós vamos chegar no final da mensagem. Quando nós lemos dentro de uma família, existe uma série de comportamentos, Às vezes a mãe precisa ser com calma, cuidar, zelar. O pai precisa ser aquele mais firme para contornar a situação. Quando o pastor Moisés estava dizendo aqui na terça-feira, que o homem de casa, quando ele chega dentro da sua casa, e chega ao ponto de dizer que ele é o homem da casa, alguma coisa está errada. Porque o homem não precisa dizer que é o homem tem que se manter como homem. A mulher não precisa dizer que é a mãe, que é a dona do lar, é a que administra. É o seu dia, é a sua vida que vai demonstrar que estas coisas vão de forma natural acontecer. O que Salomão estava dizendo, no tempo de chorar, é porque às vezes nós nem sempre vamos ter o que nós queremos ter. Às vezes nós pegamos a nossa agenda e planejamos o ano de 2024, que é o próximo ano. E tudo que nós não conseguimos no ano de 2023, nós levamos ele para o ano de 2024. Só que nem sempre nós vamos alcançar os nossos objetivos. Nem sempre nós vamos conquistar o que nós almejamos. E às vezes nós passamos um enfrentamento, coisas na vida, trabalho, filho, esposa, que parece que nós estamos perdidos. Às vezes o filho faz algo para o pai, que isso entristece ao pai. Às vezes o pai faz algo ao filho, que entristece ao filho. O choro dentro de uma condição
de uma família. É literalmente um misto de emoções que nós vamos passando. Se você observar o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você vai perceber que durante aquele dia você teve momentos de alegria, você teve momentos de tristeza, você tem momentos que isso mexe com o seu coração. Porque o dia não é preparado naquilo que nós almejamos ou desejamos que aconteça. As coisas acontecem e nós muitas das vezes não esperamos para aquilo que está acontecendo. Salomão, ele teve a sabedoria de dizer a respeito do choro. Tem um salmo que nós gostamos muito, o de número 30, e o versículo de número 5, quando o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todo aquele que chora, chora esperando se alegrar. Tem momentos na nossa vida que o choro é inconsolável. Há momentos na nossa vida que não tem palavras que vai fazer com que o choro cesse. Como é que você chega para uma mãe que perdeu o filho, está velando o filho, e diz para ela: não chore? Como é que você chega para um filho que perdeu uma mãe, perdeu um pai, e diz para ele: não chore? Não tem como, não existe palavra. Foge da condição humana, foge da ótica humana. O único que pode fazer isso é Jesus de Nazaré. Quando o cortejo vinha vindo, a mãe já tinha perdido o marido, estava levando o seu filho para sepultar. Ele para, olha para a mãe, nos olhos daquela mãe, chorando, e diz o que para ela? Não chores. O único. Só que a fala de Jesus não convenceu aquela mãe. Quando Jesus termina de dizer, Jesus toca e o menino se levanta. O que acontece? A mãe se alegra. Ou seja, Jesus pegou a tristeza daquela mãe e transformou ela em alegria. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que o problema é fazer com que as minhas atitudes alegrem ao Senhor. Tristeza, choro, angústia, tudo isso é um comportamento, tudo isso é uma estação, e tudo isso vai passar. O próprio Salomão, no livro de Cantares, ele diz: passou-se o inverno, cessou-se a chuva, e o tempo de cantar chegou. Só que nós, como crentes, servos de Deus, nós saímos de uma aflição e chegamos no ápice da alegria. Só que bem em pouco tempo a tristeza bate na nossa porta e nós outra vez passamos ou enfrentamos mais uma dificuldade como essa. Algumas administramos, algumas não conseguimos administrar. Chorar, prantear, gritar, chorar, buscar a presença. Qual é a diferença de uma família, de um lar cristão? É que no momento da adversidade, no momento da aflição, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Qual é a diferença daquele que serve ao Senhor? É que mesmo que o seu filho esteja errado, ele olha e diga: eu te amo, porque Jesus é o centro da nossa casa.
Jesus é o centro da nossa família. E o amor de Jesus está agarrado dentro do nosso coração. Toda vez que eu falo de família, eu digo aos irmãos, disse no ano passado, vou dizer de novo, e vou morrer dizendo: o seu filho, a sua filha, tem que olhar para você como pai e como mãe. O homem, o filho, tem que olhar para o pai e dizer: quando eu casar, eu quero ser um marido igual o meu pai é. A filha tem que olhar para a mãe e dizer: eu quero ser uma esposa como a minha mãe é esposa para o meu pai. O sacerdócio da casa, o filho tem que olhar e submeter-se naquilo que é a criação, a essência, o aprendizado, as adversidades, os problemas, as angústias. Às vezes, o pai e a mãe estão com crise financeira. Você já experimentou sentar na mesa, chamar os seus filhos e expor para eles a situação e dizer para eles: ó, nós precisamos reduzir, economizar, mostrar para ele a situação, demonstrar para eles a responsabilidade na ajuda. O problema é que os pais de hoje, eu ainda estou falando sobre tristeza, os pais de hoje protegem os seus filhos. E não que isso seja errado, mas é que quando nós protegemos, o mundo aí fora vai forjá-los. O mundo aí fora vai confrontá-los. O mundo aí fora vai fazer com que eles sejam umas pessoas diferentes. Estar dentro da casa é demonstrar a responsabilidade de cada um. É chorar, nós vamos chorar junto. O tempo é esse. A adversidade é essa. O maior desespero para um pai de família é chegar no emprego, registrar o seu ponto e não ter mais lá o código, ir no RH e ter sido mandado embora. Como é que um pai de família chega em casa, chama a sua esposa, os seus filhos e diz a eles: perdi o emprego? Quando o pai chega, mesmo sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas, a mãe se desespera, o filho se desespera, porque a preocupação bateu na porta. Nós seguimos confiando no Senhor, porque confiar no Senhor é a melhor coisa que se pode ter. Estamos falando sobre o tempo. Quantas das vezes algumas coisas acontecem na família e você olha para alguém e diz: calma, o tempo vai esclarecer tudo. Quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe falavam algumas coisas, falavam: imagine, a senhora é muito velha, o senhor é muito velho, nós estamos vivendo outra geração, são outras coisas. E meu pai falava para mim: calma, rapaz, você vai chegar e vai entender o que eu estou falando, vai devagar. E as responsabilidades vão acontecendo. E só para nós aqui, a pior coisa não é chorar. A pior coisa é você chorar e não ter alguém para estar do seu lado e lhe abraçar. Chorar sem ter alguém para colocar a mão no seu ombro e dizer: chore porque eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é ter uma família, ter alguém que esteja do seu lado. Eu ainda não tenho o privilégio de ser pai, mas eu tenho amigos, colegas de trabalho,
que dizem que passam o dia inteiro no trabalho, aquela dificuldade, aquela situação, chegam em casa cansado, e o filho vem correndo, a filha vem correndo e diz: papai, eu não vi a hora do senhor chegar em casa, e aquilo já tira todo o fardo, toda a preocupação. Isso é família. Não tem nenhum outro lugar que isso possa se proporcionar, a não ser na família. Nós vamos passar por momentos de dificuldade, nós vamos passar por momentos de choro, nós vamos passar por momentos de angústia, mas Deus sempre será aquele que estará conosco. Sempre estará conosco. Chorar. Homem chora sim, ainda mais na presença de Deus. Quando nós estávamos na planejada, o nosso pastor Genésio, evangelista Genésio, ele falava assim: antes eu trazia um lenço para chorar, agora eu estou trazendo 2 e já não dá conta mais de enxugar todas as lágrimas. O quebrantamento na presença de Deus, o sentir a virtude do Espírito de Deus. Às vezes nós passamos 2 horas na frente da televisão, assistindo um filme, morre aquele personagem que nós queremos que ele não morra, a tristeza bate, e quando o filme acaba, nós choramos junto com ele, nós nos entristecemos, e às vezes a gente vem para a igreja, e ao invés de se abrir ao Senhor, chorar, se derramar aos pés do Senhor, nós nos guardamos, mas aqui é o lugar onde Ele ordena a bênção e a vitória para sempre. Quem sabe o momento em que você está passando é um momento de choro. Pastor, tem 1 ano que eu choro. Pastor, tem 2 anos que eu choro. Pastor, tem 3 anos que eu choro. Pastor, eu nem sei mais quanto tempo que eu choro. Calma, Jesus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Jesus está cuidando de tudo. Não se limite no tempo em que você está chorando. Se limite que cada dia que passa você está se aproximando ainda mais da sua vitória, da sua bênção, daquilo que é o que Deus lhe prometeu. Chorar, estar reunido, família. Só que ele vai dizer: este tempo vai chegar, e não adianta, porque você vai chorar. Só que ele continua dizendo: também há o tempo de rir. E o tempo de rir, para nós que somos crentes, servos de Deus, ele não é passageiro, não é. A felicidade, o gozo que o crente tem, mesmo com o rosto no chão, chorando, ele se alegra porque a presença de Deus está na sua vida. Às vezes nós choramos quietinho, mas lá dentro do nosso coração, nós sentimos a alegria de Deus surgir, nos alegrar, a força, a mão amiga, o protetor estar do nosso lado e dizer: não temas, porque eu sou Deus que estou contigo. A sua casa é uma promessa de Deus. Se você está chorando por causa do seu filho, da sua filha, do seu marido, quem quer que seja, continue em oração. Deus é aquele que vai reverter, vai transformar o seu choro em riso, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Parece jargão a gente falar estas coisas, mas não é. É porque a palavra de Deus é viva e move no íntimo, naquilo que é o interior da nossa alma. Acreditar na essência da palavra. Ana foi e chorou, e a Bíblia diz que ela não tinha nem força para chorar.
Há momentos na nossa vida que nós chegamos nessa situação, que falta até força para chorar. Ela sai do templo. A Bíblia diz que ela dorme com o seu marido, chorando, sem saber de nada. Depois de passado alguns dias, ela sente algo diferente. O seu corpo começa a sofrer alterações, mudança. De repente, ela olha para si e vê que ela está grávida. Aquilo que era tristeza, aquilo que era ofensa, aquilo que era maldição, Deus foi mudando ao decorrer dos dias e dando a ela a alegria de entender que Deus era o Deus que estava trabalhando, que Deus é o Deus que estava cuidando, porque Deus é o Deus que continua sendo ao Senhor. Versículo de número 15, do capítulo de número 3 de Eclesiastes. Isso nos retrata aquilo que é a soberania de Deus. E é sobre o texto que eu estou dizendo, choro, que eu quero falar a respeito desse versículo. Para Deus, o que é a noite de hoje, já foi. Já foi. O que há de ser, vamos pensar raso, a nossa segunda-feira, que é amanhã, também já foi. Deus já foi na segunda-feira. Deus já sabe tudo o que aconteceu na segunda-feira. Deus entende tudo e já foi. E Deus pede conta do que passou. O que Salomão está dizendo é: o que está acontecendo agora já está no passado de Deus. O que vai acontecer amanhã também já está no passado de Deus. Só que Deus está perguntando para você, para mim, o que nós fazemos com aquilo que já passou. O que Salomão está dizendo para nós é que todo dia Deus nos dá uma oportunidade. O que Salomão está dizendo para nós, que todos os dias Deus está vendo o que está acontecendo. O que eu quero lhe dizer nesta noite, o que eu quero encorajar você nesta noite, é que talvez você esteja chorando no dia de hoje. Talvez você esteja precisando algo para o dia de hoje. Só que Deus já passou pelo hoje. Deus já passou pelo amanhã. Deus já passou pelo mês que vem. Deus já foi para a eternidade e está dizendo para você: calma, porque eu estou cuidando de tudo. Eu estou no controle de tudo, porque eu ainda sou o Senhor. Chorar e se alegrar, porque Deus é o Deus que está cuidando de tudo. Deus está fazendo de tudo. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, os irmãos sabem que eu e a Vanessa fazemos tratamento para engravidar. E nós confiamos em Deus, a igreja ora, e nós fazemos o que é da nossa parte, e Deus vai fazendo o que é dele. Cheguei em casa um dia, a Vanessa falou: arrumei uma médica boa, a melhor de Bragança. Vou marcar consulta com ela. Posso? Pode. Procurou na agenda de 2 a 3 meses para marcar a consulta. Pode marcar. Marcou, ficou esperando. Os dias foram passando. Quando chegou no domingo à noite, o pastor Moisés falou para mim assim: você prega, tá bom? E eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu preguei em 2 Reis, quando aqueles homens entraram na cidade de refúgio dizendo: é boas novas,
Deus em 24 horas mudou tudo o que estava acontecendo em Judá. E eu disse aos irmãos, Deus vai surpreender, Deus vai surpreender, Deus vai fazer. Preguei no domingo, segunda-feira trabalhei, terça-feira era a consulta dela. Peguei ela em casa, fomos para a consulta, chegamos antecipado e sentamos, ela fez a ficha, eu sentei de frente com a médica, o consultório da médica. Entra gente, sai gente, e a Vanessa fazendo a ficha. De repente a Vanessa chega, senta do meu lado, ninguém mais entra, ninguém mais sai do consultório. Passa meia hora, 40 minutos, 1 hora, e ninguém atendia. Ninguém atendia. Falei para a Vanessa, vai para a recepção porque alguma coisa aconteceu. A médica esqueceu que nós estamos aqui. Não esqueceu. Vai para a recepção porque a médica esqueceu que nós estamos aqui. Foi para a recepção, falou com a recepcionista. A recepcionista ligou, eu que estava na frente escutei o telefone tocar. Escutei. O telefone tocou, a médica não atendeu. A recepcionista ligou de novo, tocou, ninguém atendeu. Ela voltou, sentou do meu lado. De repente a médica abre a porta do consultório, coloca a bolsa no ombro e vai embora. Vai embora. Eu sentado, a Vanessa sentada. A Vanessa já começou a ficar triste, como quem ia chorar. Eu com naquela emoção de já falei, eu vou virar a recepção de ponta cabeça. Eu levantei, a Vanessa falou para mim, calma. A médica foi embora, a atendente veio correndo e falou, olha, não entendi. Estamos ligando, vocês estão certinho, eu não tenho nem o que falar para vocês. Falei para a recepcionista, não diga nada. Entrei no carro cego. Não falei nada para a Vanessa, nada. Levei ela, deixei ela na mãe dela, fui para o trabalho, sentei na minha mesa, chamei as pessoas que trabalham comigo, falei para ela, hoje o meu ramal está ocupado, não atendo ninguém liga para mim, ninguém entra na minha sala, eu não quero falar com ninguém. Ninguém. 4 horas da tarde. Entrei dentro da sala, comecei a trabalhar e pensando, porque aí a gente começa a pensar na tristeza. Aonde eu errei? Aonde eu estou pecando? Aonde está errado? Um filme começa a passar na cabeça. E eu sentado, só eu e Deus. Deus bradou no meu coração e disse para mim, domingo, você não estava pregando que eu sou o Deus de surpresa? Então não é a melhor médica que vai resolver o seu problema. Continua sendo eu que sou o teu Deus. A tristeza de hoje é aquilo que Deus vai resolver. Quanto tempo você chora, pede, implora, grita, clama, e parece que nada acontece. Deixa eu lhe dizer por experiência própria, ainda que no âmbito físico não apareça, ainda que os seus amigos desapareçam, o mundo espiritual está trabalhando em seu favor. Deus nunca perdeu o controle da batalha. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da sua casa. Deus nunca perdeu o controle da sua família. Ele continua sendo nosso Deus. Quando tiver que chorar, chore, mas chore na presença de Deus. Grite na presença de Deus, porque ao tempo certo, todos aqueles que te viram chorando, vão chorar com você, mas quando a alegria bater na sua porta, eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor. Entenda o que eu vou lhe dizer.
maior do que a tristeza dos momentos em que nós estamos passando. É a alegria que está reservada para a igreja. Ainda que você não alcance neste universo aquilo que você almeja, ainda que você não consiga aquilo que você planejou, nós estamos subordinados debaixo de uma promessa, que a tristeza tem um tempo determinado. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Salomão está dizendo sobre o tempo, e a tristeza tem um tempo e uma hora marcada. E para nós que servimos ao Senhor, escute isso. Para nós que servimos ao Senhor, ela vai ser extinguida da nossa vida. A tristeza tem um tempo para acabar na nossa vida. Só que e a alegria, pastor? A alegria, ela vai sair desta terra, vai ultrapassar o primeiro, o segundo, o terceiro céu, e vai estar conosco pela eternidade. Quando nós estamos tristes, chorando, eu procuro me apegar quando eu vejo algo triste, algo que às vezes, ao meu ver, está sem solução. Eu medito um pouquinho em João 14, quando Jesus está dizendo: porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Eu preparei um lugar para você, aonde não entra enfermidade, aonde não entra morte, aonde não entra tristeza, aonde não entra choro, só existirá a alegria, o regozijo da alma. Então, se você está passando por esse momento de choro, hoje, não pule esse momento, nós vamos ter que passar por ele, mas a alegria do Senhor vai raiar na sua casa, vai raiar na sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Saia daqui gravado na sua mente: tristeza passageira, alegria por toda a eternidade. Não estou falando de felicidade, eu estou falando de alegria. Pastor, qual é a diferença? Felicidade é quando você vai numa agência e compra um carro, você fica feliz, é passageiro. Daqui a pouco o carro passou, você já quer outro carro, é passageiro. Felicidade é quando você vai numa loja e consegue comprar aquela roupa bonita que você almejou. Você tem felicidade, mas logo a roupa vai embora e você vai ter que comprar outra roupa. Alegria é um estágio pleno. Eu tenho dinheiro, eu continuo alegre. Pastor, hoje eu não tenho dinheiro, mas eu estou alegre. Pastor, eu tenho tudo que eu quero, sou alegre. Pastor, não tenho tudo que eu tenho, mas eu continuo alegre. Pastor, eu almejo algumas coisas e não tenho, mas é uma alegria tão grande no meu peito que eu não consigo descrever. É porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria de Deus. Shebal e o céu e aramante pro adauia. Não tem nada neste mundo que compre ela. Não tem ninguém que chega para você e diga: por que é que você está alegre? É porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas você está passando por dificuldade, não importa, nada há de se comparar com aquilo que está reservado no céu. Ei, ouve, Shabrau e ouve, der Amandarauia. A alegria de Deus nos impulsiona,
E como nesta noite, como um profeta de Deus, eu quero lhe dizer: não abra mão da presença do Senhor. Mas pastor, tudo que eu faço, tento fazer o certo e as coisas só dão errado. Não saia da presença de Deus. Você está no caminho certo. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está vindo no teu controle e as coisas vão mudar. Vai mudar. Tem gente aqui no culto hoje, e eu tenho temor para dizer isso, porque eu ouço a voz do Espírito de Deus. Labral e o céu e o mante probadauia, que você veio num culto como este, dizendo: Deus, eu procuro fazer tudo certo, e as coisas não se encaixam. Quanto mais eu tento me afirmar, mais parece que as coisas apertam, mas parece que as coisas não dão certo. Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: permaneça, porque Deus está no controle de tudo. Você não vai morrer neste problema, você não vai morrer nesta dificuldade. Você pode estar triste, chorando hoje, mas a alegria de Deus vai surpreender você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pés. Esse é um hábito que eu tenho no mês da família. Eu tenho esse hábito. E os irmãos e as irmãs fiquem bem à vontade. Eu não quero constranger nem os irmãos, nem as irmãs, nem os obreiros aqui em cima. Se você sentir e quiser, eu quero que você vá até a sua esposa, junto com os filhos. Dê um abraço nela, nós vamos fazer uma oração juntos. Como eu não posso descer, a Vanessa sobe. Se isso não constranger você, O ano passado o pastor Espírito ficou aqui, eu abracei ele no final do culto. Hoje ele já tem companheira. É assim que Deus faz. Sem constranger. Se você sentir, você desce. Nós só vamos vencer os obstáculos da vida. Nós só vamos vencer os obstáculos da vida enquanto nós estivermos abraçados com a nossa família. O maior patrimônio que você tem não é o seu carro. Pastor, o meu carro vale 200 mil. Não vale nada. Pastor, a minha casa vale $500 mil. Vai ficar aqui. Mas essa companheira, esse companheiro que está do seu lado, esses filhos que são a sua herança, vão entrar no reino de gozo junto com você. Olhe bem para o olho dela, olhe bem para o olho dele. Ele vai atravessar os portais celestiais e vai entrar na eternidade com você. É esta família, é este homem, é esta mulher, são estes os filhos que Deus preparou para você. A melhor esposa é a sua. O melhor marido é o seu. O melhor filho, a melhor filha é a que você tem. A sua casa. Escute o que eu vou lhe dizer, que eu estou profetizando de olho aberto. A sua casa é abençoada por Deus. Os seus filhos são bênção de Deus. A sua família, a sua casa é bênção de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. E nessa oração você vai sentir a bênção de Deus dentro da sua casa, em todos os sentidos. E Deus vai invadir
nesta oração, nesses minutos que eu ministrei, Deus vai renovar a alegria de pai para com o filho, de filho para com o pai. Deus vai levantar, vai renovar o desejo da esposa pelo marido. Deus vai renovar o desejo do marido pela esposa. Deixa eu lhe dizer, como um homem de Deus, marido e mulher não foram feitos para ser amigo. Marido e mulher foi feito para ter intimidade. Deus vai levantar isso dentro de casais aqui nesta noite, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Feche os teus olhos e vamos orar juntos, e Deus nos dará a vitória. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e de bondade, estamos na tua presença e sobre a tua palavra nós estamos aqui, Senhor, porque há momentos na nossa vida que nós enfrentamos lutas e dificuldades e nós choramos, mas nos momentos de aflições, tristeza, é esta companheira que está do meu lado, me auxiliando, me projetando e me fazendo caminhar. Nos capacita, nos auxilia, nos dê entendimento para viver o melhor do Senhor nesta terra. Me ensina a ser um marido melhor, me ensina a ser um servo melhor, me ensina a desfrutar da tua presença, me ensina a estar com o Senhor todos os dias. Ó Pai, nesta noite de oração, que o Senhor alegre o coração do pai perante os filhos, que o Senhor alegre o coração dos filhos perante os pais, que esta barreira dentro do lar seja repreendida, seja neutralizada, que a unidade, que o amor prevaleça, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Pai, derruba a muralha entre os casamentos, repreenda o mal, neutraliza toda obra contrária, e que o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus, nós oramos, Deus, nós pedimos, nós agradecemos, para a glória e louvor do teu nome, ó Deus. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. E não temas, porque a sua casa, a sua família é um projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus que abençoe o nosso pastor Rafael, por ter transmitido a palavra do Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, vamos para os nossos avisos. Nós temos amanhã a oração com toda a igreja, os varões também não faltem.